Ein alternativer Lebensstil. Um estilo de vida alternativo. Deveríamos falar um pouco sobre isso. É possível viver sem carne, sim ou não? Ontem nós já falamos um pouco. Vou sobrevoar alguns tópicos. Mas só relembrando, nós vemos aqui consumo de carne. Em alguns países. E a probabilidade de contrair câncer do cólon, especialmente, também outros tipos de cânceres, estão altamente relacionados. E nós vemos que quanto mais carne se consome, maior a probabilidade de pegar câncer. A carne contém certas substâncias que são cancerígenas, aminas heterocíclicas, etc. E essas substâncias não precisam necessariamente ser cancerígenas, porque nós também temos substâncias que contrabalanceiam isso, como fitoquímicos, que estão presentes em legumes e frutas e semelhantes. Mas a humanidade hoje, de fato, come muitos produtos animais. E em países como os Estados Unidos, o resto é reduzido tanto por refinamento, etc., que no final não sobra nada. E os seres humanos, em sua maior parte, se alimentam de derivados de animais. Então temos problemas assim, como está exibido aqui. Também câncer do sistema linfático, muito grande a relação com a proteína animal. E a Nova Zelândia sempre está lá na ponta, são os que mais comem carne. O cardápio deles tem muita carne. Também só são 3,5 milhões de pessoas lá naquela ilha. E são muitos animais. E praticamente vivem da carne. A criação de animal moderna também contribui para que produtos animais hoje em dia sejam muito problemáticos. A osteoporose, nós já mencionamos na última palestra. Nós vimos como os animais são influenciados quando é acrescentada proteína animal. E quanto mais proteína animal for consumida, pior é a situação no osso. E também mencionamos que há sérios problemas na indústria alimentar em todo o mundo. Isso agora já é quase manchete diária, que existem todo tipo de vírus que geram gripes, mas não só gripes, encefalites, inflamações do cérebro, e todas elas têm a ver com criação de animal. Naqueles estábulos ou granjas onde os animais são literalmente comprimidos e tratados com drogas para que não adoeçam e cresçam mais rápido, etc., etc. Ali uma epidemia, sim, pode rapidamente se difundir. Agora, se evitamos esses produtos, bem, então tem uma melhor chance de sobreviver. Se alguém pode evitar esse vírus da encefalite, como está presente em galinhas, porcos e em outros animais, então isso seria uma grande vitória. Porque o vírus da encefalite não só faz a pessoa ficar profundamente doente, não só dá inflamação no cérebro, mas também a probabilidade de morrer é muito alta. E se conseguir sobreviver, a probabilidade de ter danos cerebrais para o resto da vida também é muito grande. Com isso, não se brinca. Então, também temos o problema dos antibióticos. Os antibióticos são regularmente acrescentados aos produtos animais e, em nossa universidade, nós pesquisamos muito nessa área. Antibióticos nos produtos cárneos. Nós também medimos. Houve uma polêmica, nós aparecemos na TV e teve uma briga, vocês não podem imaginar. Nós medimos, em nosso país, por exemplo, qual o teor de antibióticos que estava presente nos próprios produtos, quando se compra os produtos no supermercado. Nos melhores supermercados até os piores. Nós analisamos e encontramos 14 vezes mais do que as normas internacionais permitem. 14 vezes mais. Uau, isso é muito! Então as pessoas ficaram muito alarmadas.
E nosso país não é o único. Os Estados Unidos, América do Sul, em todo lugar no mundo, nós encontramos a mesma coisa. 2 vezes mais, 16 vezes mais, 20 vezes mais do que as normas internacionais permitem. Agora, que resultado tem quando se consome tanto antibiótico? Nós fizemos pesquisas de desenvolvimento de galinhas, por exemplo, que foram criadas com esses antibióticos e descobrimos que o fígado foi aumentado. Ou seja, quando a galinha consome esse antibiótico desde pequeno, em poucas quantidades, eles acabaram com fígados maiores e também o coração aumentava de tamanho. Não é interessante? Um dos problemas hoje em dia, com as crianças, por exemplo, é que muito mais crianças morrem de problemas do coração. E ninguém consegue entender o porquê. Crianças pequenas, bom infarte. 12 anos de idade, pum, morreu. Então as pessoas ficam pasmas. O que aconteceu aqui? Ninguém consegue explicar. Eu penso que talvez seja por causa desses medicamentos que regularmente consumimos. E se nós pudéssemos evitar esses problemas, seria fantástico. Por que eu tenho que ingerir constantemente pequenas doses desses antibióticos? Se eu consumo produtos animais, esse é o caso. Quanto de antibiótico está presente? Esse foi o percentual de resistência. Podemos ver aqui. A enterobactéria, 100% de resistência. 94,7, 100. É terrível. Isso quer dizer que se contrairmos uma certa bactéria, por exemplo, o Staphylococcus, nós comemos a carne, então eles são 90,5% resistentes a todas as tetraciclinas, que é o antibiótico mais forte que existe. Não é nem usado para seres humanos, só para animais. A oxalina, que tem um efeito parecido com a penicilina, nem funcionam mais, já perderam seu efeito. E a vancomicina também já está limitada. 14,3% de restrição. Se isso some, então o ser humano não tem mais nada. É o último antibiótico que ainda tem efeito. E aí também já há resistência. E as pessoas que morrem nos hospitais, porque de fato tem muitas pessoas que morrem nessa tal da infecção hospitalar, resistência e perda de efeito de vancomicina. Agora, essas substâncias que estão presentes nos produtos cárneos estão presentes em concentrações muito maiores em animais do que em plantas, porque nós temos o que chamamos de multiplicação biológica. Por exemplo, se temos aqui um veneno, não importa o que é, no exemplo aqui o DDT, mas bem poderia ser também PCBs, seja lá o que for, dioxinas, substâncias cancerígenas, se essas estão presentes na água, então se concentram no próximo patamar ecológico, mais concentrado, outra concentração e mais comprimido. E animais têm uma alta concentração dessas substâncias, porque um animal come todo dia. E todo dia ingere essas substâncias. Por exemplo, digamos, veneno de insetos, que foi utilizado por qualquer fazendeiro. Ele passa isso na plantação, mas o vento também o dispersa para o terreno vizinho. E lá vem uma vaca e come pasta e pasta todo dia. E a concentração é muito baixa nesta relva, mas todo dia a substância é concentrada em gorduras e finalmente pode chegar a concentração até de 1 milhão. Então isso vai estar no leite, na carne, e não se consegue tirar isso. Enquanto que se estiver numa planta, se pode lavá-la em grande medida. Também se ingere, mas é sempre pior nos produtos animais, porque eles concentram esses venenos. Portanto, é sábio se hoje em dia se usasse uma dieta vegetal em vez de animal. Níveis de colesterol em peixe. Sempre se diz que tem que tomar óleo de peixe, alegando que é melhor do que outras gorduras animais. Não é verdade. Nós vemos que óleos de peixe
contém as mesmas quantidades de colesterol, se não mais, do que a carne. A bisteca ou chuleta tem 79 miligramas de colesterol por 100 gramas. Óleo de arenque mais, salmão mais ainda, sardinhas, etc. Portanto, isso também não vai ajudar. Então, ontem eu também mencionei essas gorduras ômega que estão presentes nos produtos animais. E nós precisamos de ácido linoleico e alfa-linoleico. E esses nós encontramos em quantidades pequenas, em legumes e frutas ricas em gordura, como por exemplo o abacate, nabos e assim por diante, banana também. Pão não tem muito, mas então quando se trata das nozes, bem, então já é outro cenário. Nós vemos aqui a linhaça. Que quantidade de gorduras ômega aí dentro. Melhor do que isso, você não consegue. A noz comum de nogueira, canola, não precisamos usar. Eu não usaria. Porque aí tem outras substâncias que não prestam muito, eu não usaria. A noz walnut também é muito boa. Gema de trigo, soja é boa. Bem, nós vemos que todas têm um pouco, mas a linhaça, se vocês se preocupam com o ômega 3, então temos mais que o suficiente em linhaça e noz e soja e semelhantes. Em todo caso, não temos que recorrer ao peixe de forma alguma. Porque senão também vamos acabar ingerindo o ácido eicosapentaenoico e esse nosso próprio corpo pode fabricar das gorduras que temos aqui, na forma dessas plantas. Morte na fazenda. Vaca louca. Febre aftosa. E outras e outras. E toda vez enterram os animais, e aí recomeça tudo, até que venha a próxima peste. Mas parece que não estamos aprendendo. Podemos viver sem nos expormos a esses perigos. Esse é o cenário na Inglaterra, não faz muito tempo. Um pouco tempo antes, era a mesma coisa com a vaca louca. Já é a segunda vez em que quase todos os animais da Inglaterra são sacrificados. E se recomeça tudo, e outra vez matam todos. E mesmo assim querem que a gente acredite que está tudo bem, pode comer. Eles pensam que somos bobos? Pode-se substituir a carne? Será que a vaca também pode ser desse jeito uma vez? Aonde está o bife? Uma bela de uma imagem. Eu gostei dessa. Essa é boa. E que tal uma pirâmide alimentar desse jeito? Onde embaixo temos muitos cereais e frutas e legumes e coisas assim, nozes e leguminosas e assim por diante. E pessoas que se mantêm ativas conseguem energia suficiente. Os Hunzas, no passado pelo menos, hoje em dia já se diluiu um pouco, eles se alimentavam assim, nenhum produto animal na sua alimentação. Viviam do campo. E quantos anos eles viviam? Não apresentavam enfermidades. Pelo menos as enfermidades secundárias, como a osteoporose e a artrite, e problemas da circulação, câncer. Não conheciam isso. Desconheciam. Porque eles não tinham essa alimentação refinada, conseguiam tudo que se precisa da alimentação que tinham. E que tal uma alimentação vegetariana? Este antigo jornal já reconheceu isso naquela época. Quanto tempo se consegue ter resistência em atividade muito pesada? Exercício máximo até a exaustão. Até a exaustão. Com a dieta vegetariana rica em carboidratos, 2,78 horas. Com os experimentos que fizeram aqui, com uma dieta misturada,
com carne e proteína e gordura e carboidratos, chegaram a 1,9, e uma dieta rica em proteína e gordura, típica americana, 0,95. O que dizer do estilo de vida vegetariano estrito, ou vegano? O American Journal of Clinical Nutrition, já nessa época dizia, vegetarianos estritos são os mais saudáveis, também em comparação com aqueles que consomem lácteos. A única coisa que se diz é que se tem que ficar de olho no ferro, e antigamente se cria que tinha que se ter o hemoferro. E ainda hoje existem muitos que creem que se tem que usar o ferro hemo, assim como ele está presente na hemoglobina. Mas a hemoglobina primeiro tem que ser decomposta, então produz produtos secundários da bile, que tem efeito cancerígeno, então finalmente se consegue o ferro. Não temos que fazer isso. Então é melhor consumir o ferro assim como ele se encontra na planta, porque não temos hemosubstâncias na planta. Se diz que não conseguimos produzir sangue se não temos o hemoferro. Então me diga, como é que o elefante consegue produzir sangue? Como é que qualquer veado aí no mundo consegue fabricar sangue? Como é que 90% do reino animal consegue fabricar sangue sem o hemoferro? Mas nós não conseguiríamos. Isso é bobagem. Então se constatou que o ferro, como ele está presente nas plantas, é muito melhor, porque não é acompanhado de efeitos colaterais. E a absorção de ferro é estimulada pela vitamina C. No cardápio vegetariano, é óbvio que se tem muita vitamina C na comida. O que não é o caso no cardápio carnívoro. Portanto, o ferro não deveria impor nenhum problema. E pelo fato das mulheres terem perda de sangue, então é necessário que elas, especialmente, fiquem de olho que comam vegetais que são ricos em ferro. Tem muitas leguminosas, como feijões, são muito ricos em ferro, grão de bico, gergelim, outras sementes, esse tipo de coisa contém muito ferro. Tudo que seja verde escuro, bem escuro mesmo, é rico em ferro. Apium e salsa são muito ricos em ferro, então é só comer o suficiente dessa comida. B12 é outro problema. Muitos se preocupam tanto com isso, e os vegetarianos estritos sempre são colocados na parede por causa disso. E especialmente no Ocidente isso acontece, porque no Oriente não se pode fazer isso. Toda a Índia é vegetariana. A maioria é vegetariana estrita. E milhões de pessoas no Oriente são vegetarianas estritas. E ali não acusam a questão da B12. Não tem problemas com isso. Então se diz, porque eles não são tão higiênicos e não lavam as coisas muito bem, etc, etc. Isto certamente é um dos fatores, mas também tem grupos muito higiênicos entre eles. E esses também não têm falta de B12. Então, de onde que vem essa carência de B12? E é possível ter uma dieta vegetariana estrita sem suplemento de vitamina B12? Bem, como existe tanto escândalo sobre isso, e como há pessoas que de fato têm carência de vitamina B12, também ovo-lacto vegetarianos que têm carência de B12, então se pode de fato comprar um suplemento de vitamina B12. Por exemplo, leite de soja com acréscimo de vitamina B12 não é uma má ideia. Pelo menos você não fica preocupado. Mas deixe-me só mencionar, tem muito mais pessoas que são carnívoras e têm carência de B12 do que vegetarianos que têm carência de B12. Mas se o consumidor de carne tem carência dessa vitamina, então ele nunca é colocado na parede. Mas se 1 em 10 milhões, uma vez, fica doente por carência de B12, então esse não só aparece na TV, mas em todo mundo é alardeado que isso foi por causa de sua alimentação. Eu gostaria de fazer uma vez também o oposto. A vitamina B12 não é produzida por qualquer animal. Nenhum animal pode produzir vitamina B12. Nenhum. Portanto, carne não tem vitamina B12 porque o animal a produz. A B12 é produzida por bactérias. E essas bactérias estão presentes nos animais no estômago
no primeiro dos 4 estômagos das vacas, por exemplo, mas outros animais não têm o protoventrículo e mesmo assim não têm carência de vitamina B12, como por exemplo, um bicho preguiça, que não tem protoventrículo, nem um seco grande, como é o caso no coelho, como que ele consegue sobreviver sem B12? E N animais em todo o mundo, que só consomem vegetais e não têm carência de B12. A mesma coisa com as bactérias. As bactérias na boca produzem B12, vitamina B12. E naturalmente, para essas bactérias que produzem em primeira linha B12, é necessário ter saliva alcalina. Fizeram experimentos, conduziram pesquisas em lugares que estavam precisando de ajuda, pessoas doentes e morrendo, e só testaram. E uma vez também mandei meus estudantes para lá. E eu disse, ok, agora vocês vão lá para essa zona. E eles pensavam que eu tinha um parafuso solto. E vocês, por favor, meçam quão alcalino ou básico é a saliva de vegetarianos, ou seja, de vegetarianos estritos, e vegetarianos normais, ovo-lacto, e também de consumidores de carne. Então, só para zoar, eu também acrescentei os Rastafaris. Os Rastafaris também são vegetarianos estritos. Elas consomem muito haxixe. Então, eu despachei os estudantes para esses locais e tiveram que pegar essas amostras. Não conseguiram encontrar vegetarianos, além dos Rastafaris. E eu ajudei eles, por acaso eu conheço muitos. Só os vegetarianos estritos têm saliva alcalina. Só os vegetarianos estritos. Os outros não. Pessoas que consumiam carne tinham uma saliva totalmente ácida. E os ovo-lacto vegetarianos também tinham língua ácida. Só os vegetarianos estritos chegaram até a pH de 8,7. Muito bacana. As bactérias vivem ali. Agora, se nós dia após dia matamos as bactérias com esses produtos que nos dão para matar todas as bactérias, e produtos para enxaguar e destruir, e pasta de dente que mata tudo isso, bem, então não se tem bactérias. Então tem que viver sem. E nós sempre temos medo do bafo. O mau hálito ou bafo vem da barriga, não da boca. E por quê? Porque ali acontece uma fermentação por má combinação. Portanto, quando colocamos no estômago frutas e verduras na mesma refeição, então temos fermentação e aí temos mau hálito. E se colocamos proteína vegetal e proteína animal juntas no estômago, também temos fermentação e mau hálito. É a fermentação que produz mau hálito. Bem, eu limpo meus dentes com uma pasta de dente natural, que não contém nenhuma substância bactericida. E meus dentes ainda estão funcionando. E resolvido. E para mim isto basta. Bem, o que concluir então sobre a B12? Há muita coisa que é proveniente da acidificação. Estresse também pode ter efeito acidificante. Comer de forma irregular. Combinações erradas. Todo o nosso estilo moderno, ocidental, é um estilo de vida que contribui para que tenhamos estresse, formação de ácido e assim por diante. Portanto, por via das dúvidas, tomem um suplemento no leite soja ou algo parecido, então vocês pelo menos ficam tranquilos. Vitamina D, bem, em países que têm pouca radiação solar, também, quem sabe, tome um suplemento de vitamina D. Ali onde eu vivo, na África do Sul, é totalmente desnecessário. E é isso, os 3. Aqui nós vemos, por exemplo, bactérias no estômago, e nós vemos quanto mais alcalino, tanto mais bactérias no estômago. É lógico, na boca também. Se nós tivéssemos, por exemplo, um pH de 8,4, como aqui, então estaríamos aqui, ainda mais bactérias, e as bactérias corretas. O que também é interessante, de frente para trás, no intestino, as bactérias aumentam em concentração,
Por quê? Porque fica cada vez mais alcalino, menos ácido. Agora, se eu consumo carne, no meu estômago o negócio fica preto. Se eu comer um ovo, então o pH do estômago chega a 1,5. 1,5. Isso é tão ácido como nas baterias, aquele ácido lá. Agora, então, vem esse ácido do estômago e entra no intestino. Portanto, a primeira parte do intestino fica o quê? Ácida. Tem muito ácido. Enquanto que, se eu me alimentar com uma dieta vegetariana estrita, raramente o pH é inferior a 5. Faz uma grande diferença. Portanto, agora, o que é acrescentado no estômago não é 1,5, mas 5. Pode até chegar a 5,6 ou 6, depende de como eu me alimento. Já estamos quase na zona neutra. Agora, depois vem o pâncreas e acrescenta as suas substâncias ácidas. Então, eu não fico aqui, mas ali. Entendem? Isso quer dizer que as bactérias que poderiam produzir B12 não ficam só aqui, na última parte do intestino, onde eu não consigo absorver mais nada, mas já estão presentes aqui, aonde eu posso absorver. Por isso eu creio que não é um erro de engenharia no homem, essa questão da vitamina B12. É um erro de estilo de vida no ser humano. Porque senão todos os animais teriam que cair de nariz e morrer. Porque têm exatamente o mesmo metabolismo que nós temos e também não conseguem produzir vitamina B12. Então temos que refletir sobre isso. Minerais, agora isso é outra coisa. Minerais, hoje em dia, 5 minerais são acrescentados quando na produção agrícola, na agricultura. As empresas farmacêuticas geralmente acrescentam 5 minerais, mas nós precisamos de 84 minerais. Então, mesmo selênio e todas essas substâncias, de onde que estas vêm? Essas plantas são constantemente colhidas e colhidas e colhidas e só se acrescenta ao solo 5 minerais. Então, temos um problema, porque os diferentes minerais funcionam em cooperação um com o outro. Por exemplo, precisamos de zinco para que o ácido fólico possa funcionar corretamente. Há relações com a vitamina B6 e assim por diante. Selênio, a vitamina C, vitamina E, para que possa ser fabricada apropriadamente. Existem muitas relações, portanto nós precisamos de todos os minerais. Não se pode ter só um ou outro. A mesma coisa com as vitaminas. Não funcionam por conta própria. Sempre precisam das outras substâncias que as complementam e que também as restringem, se for necessário. E isto só encontramos nas plantas. Eu fundamentalmente me oponho a que se complemente as vitaminas quimicamente. Se é que você quer usar um suplemento, então que seja, como expliquei na outra palestra, em uma cápsula integral. Por exemplo, a vitamina C se encontra bastante nas laranjas, portanto, eu vou comprimir uma laranja em uma cápsula. Então, se comer uma laranja em forma de pílula, se é que podemos falar assim. Isso faz sentido porque aí todo o resto também está contido ali. E nós precisamos desta complementação integral. Muito bem. Os diferentes minerais, elementos traço, também têm interações. Essa é uma combinação que nós precisamos. Agora, onde é que encontramos tudo isso ainda hoje em dia? É um grande problema. É um grande problema. Os Hunsas, por exemplo, nunca têm problemas assim. Por quê? Porque a água que eles usam é água de geleiras. Porque a água de geleiras escorre sobre a pedra e a pedra é triturada nesta geleira e esta água contém todos os minerais. E esta água é enriquecida com todos esses minerais e assim temos a composição correta de todos os minerais na água. Se nós pegamos a água natural, a água de uma fonte, essa água tem a mesma combinação
de minerais, assim como está presente nas pedras, e brota da terra. Então também o sabor é extraordinário. Esta combinação de minerais é importante. Quando temos excesso de um mineral em detrimento do outro, em água parada, como temos em poços, por exemplo, aí podemos acabar tendo água dura, que tem excesso desse mineral, ou daquele, ou do outro. Água de geleira, como eu disse, tem a mesma composição que a rocha. Todos os 84 minerais estão contidos lá. Hoje em dia tem pessoas que acreditam que, já que a composição da água da torneira é tão ruim, que tem que tirar todos os minerais e beber água destilada. Não existe água destilada na natureza. Na natureza existe água que tem a mesma composição mineral, na mesma concentração que os seus arredores. Esta é a melhor água. Então, o que fazer? Produtos orgânicos hoje em dia, na verdade, são caros. Na verdade, de onde que se consegue todo esse dinheiro para comprar esses produtos orgânicos? A melhor coisa seria você mesmo plantar. E, de fato, funciona. Eu tentei. Na Noruega, eles têm uma fazenda onde fazem tudo estritamente orgânico. E é fantástico como funciona. Porque aí não acrescentam nada à terra. E os fazendeiros normais, o que eles fazem? Eles vão lá com o arado, eles aram a terra e revolvem a terra, não é verdade? O arado vai lá e revolve, vira do avesso. O que acaba acontecendo, então? Todas as bactérias que estavam embaixo, que são anaeróbicas, sobem, e todas as bactérias aeróbicas, que estão lá em cima, acabam lá embaixo e morrem asfixiadas todas. Porque as anaeróbicas não conseguem viver lá em cima, e as aeróbicas não conseguem viver embaixo. Então, para começar, termos uma terra estéril. Isso não é inteligente. Mas se não, a gente não consegue plantar nada, porque a terra é tão dura. Nem a picareta entra lá, de tão compactada. Por quê? Porque jogam fosfatos na terra, superfosfatos e outros. Isso compacta a terra. Então, tem que ser solta mecanicamente para que funcione. É um grande problema. Agora, se você fizer isso com o método correto, orgânico, então não precisamos de um superfosfato que faz da terra uma pedra, mas fosfato quebradiço, de rocha. Ou seja, pó de rocha, bem fino. Um pó, assim, bem suave. Se usa ele espalhado sobre a terra, então calcário, e não o calcário dolomítico, porque esse contém magnésio. E as plantas absorvem o magnésio pelas folhas, aliás, é interessante, no orvalho matinal que eles absorvem. Então você coloca isso lá, isso penetra na terra e atua como um fermento. Então, de uma terra que estava tão compactada, que parecia inútil, depois de somente 3, 4 semanas, se pode pegar uma madeira e enfiar na terra, para dentro da terra. Fantástico. As bactérias corretas estão em cima e embaixo, e nesse pó de rocha não existe somente um mineral, mas todos os 84. Então a terra está preparada, não esses adubos artificiais com 4, 5 minerais, mas 84 minerais. As bactérias fazem a festa e tudo acontece. Esses minerais ficam acessíveis às plantas, porque as bactérias trabalham nessa substância. Então as plantas têm 84 minerais. E qual a aparência de uma planta assim? Bem, ela não cresce à força, de uma maneira puxada, com nitrogênio, para que ela fique grande rapidamente, com muita água e além disso nada. Ela cresce segundo a sua estatura, talvez fique um pouco menor, mas contém tudo. Então, se você pega uma laranja assim, ou qualquer coisa que foi plantada dessa forma, uma abóbora, ou seja lá o que for, e você coloca ela lá na mesa, digamos um melão que cresceu assim, uma melancia até, ou um melão doce, e deixa ela lá,
tomate, e você pega uma comprada e também coloca lá sobre a mesa. O que acontece com a comprada? Apodrecem. Apodrecem. E você tem que jogar fora. O que acontece com as orgânicas? Não apodrecem. Secam. E o resultado é uma uva passa. Às vezes se compra também maçã seca e secam e a pele fica tão dura e ficam mais e mais secas, mas não apodrecem. Já perceberam? E às vezes se compra e tudo podre. Se apodrece, não contém 84 minerais, mas são cultivadas à força. Mas se secam, contém todos os 84 e as bactérias não conseguem atacar essa fruta. Não conseguem. Do zinco se fala muitas vezes, mas aqui você precisa de animais, porque somente animais contém zinco. Bobagem! Legumes têm o mesmo tanto. E grãos também, como produtos animais. Não se precisa acreditar em tudo o que seres humanos nos contam. Portanto, aqui algumas dicas gerais. Coma abundantemente frutas, grãos, nozes, legumes e vegetais. Tente comer coisas mais alcalinizantes. Bem, se você já faz isso, parabéns. Escolha a combinação correta de alimentos. Bem, nós vemos que o que é muito acidificante são os produtos animais, e se nós deixamos de fora esses, então o resto é alcalino, ou formando só um pouco de ácido, o que nós, afinal de contas, também precisamos. Os minerais terão efeito mais alcalino, se nós consumirmos toda a gama de minerais. Combinações que são importantes, como eu disse, não misturar frutas e verduras na mesma refeição. Portanto, se você quer ter uma sobremesa, então caso você comeu verduras, faça uma sobremesa que é composta de cereais, ou pudim de soja, alguma coisa parecida, que é composto de leguminosas. E se você come frutas e pão e coisas parecidas, então você pode comer o outro. Esses geralmente são neutros, porque contém muita água e mais minerais, não muitos carboidratos. Esses também são neutros, ricos em gordura, assim como azeitonas e abacates, porque também tem uma digestão mais lenta. O poder de alimentos integrais. Se nós comemos alimentos integrais, então todos os componentes que estão presentes juntos superam a soma dos alimentos individuais. Por exemplo, uma xícara de repolho cozido, contém 50 mg de vitamina C e 13 unidades internacionais de vitamina E. Então alguém pode dizer, isso não é muito. Não é muito. Mas, por haver antioxidantes e outras substâncias neste repolho verde, então o seu efeito é potencializado e chega ao equivalente de 800 mg de vitamina C e 1.100 unidades de vitamina E. Então a gente não pode ficar vendo quanta vitamina E tem aqui dentro, quanto nessa planta. Não. A combinação, pelo fato de ser tudo integral, potencializa o efeito de tal forma que, se nós comemos dessa forma integral, nós não temos que nos preocupar com todas essas substâncias. Mas se nós comemos alimentos refinados, como aqui, como geralmente é o caso, então temos um problema. Então, não refinar, não refine, integral, integral. E muitos legumes, muitas frutas, muita variedade na alimentação. Ontem eu mencionei isso. Aqui está uma representação de como funciona. Se alguém não toma o desjejum, então temos 2 a 3 horas depois um alto risco de ter infarte, ataque cardíaco, depois do despertar. A saber, o risco é 2,5 vezes maior, enquanto que se alguém come de jejum, não se tem esse risco.
Então, tentem tomar o desjejum, café da manhã, pequeno almoço ou mata-bicho regularmente. Você vai poder ter a mente mais clara, uma memória mais aguçada, maior fluência verbal, maior concentração, melhores atitudes, porque o nível de glucose está controlado. E mulheres, por favor, aprendam isso. Os homens têm um metabolismo mais alto que o das mulheres. Nós nascemos assim. Nós temos um metabolismo mais alto. Isso quer dizer que nós queimamos mais glucose. Isso quer dizer que se nós não comemos, nós nos tornamos irritáveis. Então, alimentem bem seus maridos. Agora, uma mulher, como tem um metabolismo menor, isso não a incomoda. Então, ela não consegue entender como o seu homem fica emburrado dessa forma, como que se tivesse entrado um espinho no seu dedão do pé. Dá comida para ele, então você vai ter sossego. E melhor desempenho escolar. Não mande suas crianças para a escola sem um desjejum decente. Muito bem, agora vamos abrir espaço para as perguntas, encerrando essa primeira sessão. Muito obrigado. Às vezes nos deparamos com alguns folhetos de saúde que entregam para a gente. Geralmente são artigos que fazem a gente coçar a cabeça. Por exemplo, aqui diz, o glutamato não faz mal. A frase diz, uma dose exagerada, segundo a Sociedade Alemã de Nutrição, não tem efeito nem de aumentar a eficiência de trabalho, nem é venenoso. Portanto, podemos comer sem nos preocuparmos. Ou então, outro título diz, o leite protege da asma. Como devemos reagir a folhetos assim? Vocês têm lareiras? Deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês. Aspartame. Vocês conhecem isso? Ok. Substitutos do açúcar com o nome de Zero Cal e companhia. Aspartame é responsável por mais de 75% das reações adversas que foram denunciados ao FDA, Foods and Drugs Administration. E alguns dos 90 sintomas mencionados, eu já vou dizer o que isso tem a ver com glutamato. Dor de cabeça, enxaquecas, tontura, convulsões, como se fosse um ataque epilético. Tremedeira. Não, não é tremedeira. Inquietação? Não, também não. Convulsões, quando você cai e... Também não é epilepsia, mas é algo parecido. Convulsões. Náuseas, dormência, espasmos musculares, aumento no peso, assaduras, depressão, fadiga, irritabilidade, taquicardia, ou seja, coração acelerado, insônia, não conseguir adormecer, problemas da visão, perda de audição, palpitações cardíacas, dificuldades respiratórias, ansiedades, ataques de medo, sim. Está tropeçando nas palavras, perda de paladar, então problemas com equilíbrio, zumbido de ouvido, acrofobia, perda de memória e dor nas conjunções. Então, esses são os sintomas que maiormente foram mencionados. Então, o que é muito pior, nós temos aqui doenças que podem aparecer ou piorar, tumor cerebral, quando alguém já tem esclerose múltipla ou epilepsia, ou qualquer um desses sintomas, então piora com o aspartame. Agora, por quê? O aspartame contém 3 substâncias: ácido aspartico, fenilalanina e metanol. E o ácido aspartico é um aminoácido.
E em sua forma isolada, desintegrada da proteína, então ele vai aumentar o nível de aspartato e também do glutamato, da mesma forma como com a glutamina. E o aspartato e o glutamato são excitotoxinas, ou seja, são toxinas que têm efeito excitante sobre os nervos. Agora, o glutamato é uma substância normal, uma substância bem natural. Bem natural, se trata de um aminoácido, ou seja, o glutamato é uma substância natural. Então, vem pessoas assim, como a que publicou esse papel aqui, dizendo, então, como é natural, nós podemos naturalmente comê-lo. Não é isso que eles dizem? Mas existem problemas enormes, porque o glutamato é uma substância que é usada no nervo para o efeito dos nervos. Agora, se nós acrescentamos o glutamato, mais do que é necessário, então isso não é impedido pelas barreiras sanguíneas do nosso cérebro. Cruza essas barreiras e tem efeito estimulante sobre o nervo. Isso abre canais de cálcio e o nervo é hiperestimulado e pode até morrer. Os neurônios morrem. Isto pode ser irreversível. É algo muito, muito perigoso. Agora eu pergunto, é o caso de que o nosso bom Deus desenhou os alimentos para que não existissem aminoácidos livres na natureza? Sim ou não? Não existem aminoácidos isolados, soltos na alimentação. Existem as proteínas que contêm todos os aminoácidos. Então também é interessante que no estômago não são formados aminoácidos novos. Mas a proteína é cortada em grandes pedaços. Esses nós chamamos de polipeptídeos. Esses polipeptídeos, então, vão para o intestino. E ali temos as tripsinas, que as cortam em pedacinhos, mas ainda assim não são aminoácidos isolados. Continua seu caminho, intestino abaixo. Então nós temos os ectopeptídeos, as peptidases, recortam os aminoácidos. No intestino grosso, sim, nós temos aminoácidos livres, isolados. E esses aminoácidos isolados, por estarem presentes somente no intestino grosso, lá embaixo, são absorvidos, em primeiro lugar, por aqueles vasos sanguíneos que primeiro passam pelo fígado, ou seja, hepatossistema, são absorvidos, vão para o fígado, onde há uma fábrica que processa esses aminoácidos às substâncias que o homem precisa. Ou seja, aminoácidos isolados não entram no sangue. Não entram no sangue. Agora, se nós ingerimos aminoácidos livres, desta forma, eles vão direto para o sangue. Ou seja, eles não entram na fábrica e começam a aprontar por todo lugar. Como é o caso aqui. Muito perigoso o que acontece aqui. Agora, se nós também ingerimos excesso de fenilalanina, que também está presente nesses adoçantes, então no cérebro é fabricado menos serotonina. Agora, isso é muito interessante. A serotonina é uma substância que também tem efeito sobre o cérebro e é tipo um regulador que cuida que tudo acontece de uma forma equilibrada e tudo funcione bem. Se nós analisamos um esquizofrênico, então percebemos que um esquizofrênico tem um nível bem inferior de serotonina no seu cérebro que não esquizofrênico. Então, um psiquiatra iria tratar um esquizofrênico dando-lhe serotonina para que o nível aumente e assim ele se acalme. Quando o nível de serotonina se reduz, ele se torna agressivo. Pode se tornar um assassino, pode matar pessoas, e seja lá o que for. Vocês já perceberam como as nossas crianças estão agressivas na escola? Como eles pisam nas pessoas, não só porque eles veem isso na TV, mas porque eles têm uma agressão na barriga. Já perceberam? E por quê? Porque na sua alimentação tem essa meleca aqui, desde manhã até a noite. Portanto, o aspartame, que tem o mesmo efeito porque gera glutamato.
E também o glutamato monossódico pertence a essa mesma categoria. Ele está em cereais matinais industrializados, tempero de miojo, em chicletes, em mentas, para que tenha um bom hálito para o seu amado, seja lá quem for. Nos seus cereais matinais, nos chicletes, no Nescau todinhos, sobremesas, cafés, em gelatinas, coisas congeladas, sucos industrializados, laxativos, porque nós todos somos tão entupidos, mesmo em multivitaminas. Por que eles colocam isso nas vitaminas? Vai saber. Em leitinhos, farmacêuticos. Então a gente compra essas coisas como suplementos e então tem essa porcaria lá dentro. Milkshakes, refrigerantes, todo tipo de adoçantes, chás instantâneos, cafés, iogurtes, em todo lugar. Por quê? Porque, pelo jeito, eles querem ter um mundo agressivo. Um planeta louco. E as crianças estão lá sentadas e são agressivas até não poder mais. E por cima, em todos os salgadinhos, eles colocam um antioxidante, BHT ou BHA, também baixa o nível da serotonina. Não é de admirar que nossas crianças estão tão agressivas. Antigamente, porventura havia essa situação que um professor tinha que gastar meia hora no começo da aula para que as crianças se acalmem. Eu já leciono por 30 anos, 31 anos na universidade. Antigamente, quando eu entrava na sala, silêncio. Nenhum problema, eu nunca tive problema. Nos últimos 3, 4 anos, a situação ficou caótica. Eu entro na sala de aula e eu não consigo escutar a mim mesmo. É como um carnaval. Então, eu pego uma cadeira, eu sento lá, eu não brigo mais com eles. Eu pego uma cadeira e fico assim, como se estivesse dormindo. E depois de 15 minutos, finalmente, vem o silêncio. Então, eu me levanto e digo, ok, podemos começar. Realmente é caótico. E por quê? Porque eles comem toda esta porcaria. Então eu quero mencionar mais uma coisa. Esses adoçantes são tão doces porque aminoácidos, qualquer aminoácido, como tal, ele é muito doce. E a língua sente o sabor doce. Mas na natureza não existem aminoácidos. Só existem proteínas que contêm aminoácidos, como já disse. Agora, quando nós botamos um aminoácido em forma de adoçante sobre a língua, então os nervos ali são estimulados e eles dizem doce. Mandam um impulso para o cérebro e dizem, o sabor é doce. Mas o cérebro não percebe somente que o sabor é doce, mas também interpreta esse sinal que carboidratos doces, que devem ser processados, estão a caminho. O cérebro manda um impulso para o pâncreas e diz para o pâncreas, açúcar a caminho, prepare-se. O pâncreas diz, ok, eu vou produzir insulina. Produz insulina. Agora, o que veio foi aminoácido. Ele entra, mas o nível de açúcar não sobe. O pâncreas fica irritado, liga para o cérebro e diz, cadê o açúcar? O cérebro diz, eu sei que está vindo, eu registrei. Está vindo. Então não vem. E assim continua por muito tempo. E finalmente o pâncreas não reage mais a esse estímulo do cérebro que diz açúcar a caminho. Então, falta de insulina. E o que você tem aí? Bem, então nós temos diabetes. Ou seja, aminoácidos livres, isolados, nunca coloques na boca. Não existem na natureza. O homem sempre acredita que ele sabe mais. Então, glutamatos são excitotoxinas.
Só por serem substâncias naturais, não querem dizer que podemos comê-las. Devem ser produzidas no próprio corpo, assim como precisamos delas. E tudo que passa disso é perigoso. Portanto, isso aqui, para o fogo. Uma resposta comprida para uma pequena pergunta. Muito bem, a próxima pergunta. Você sabe se doces, especialmente chocolate, contêm substâncias animais, gorduras ou sangue? Sim, eu creio que está processado lá dentro. E como as receitas são secretas, não se tem que informar isso. Então, sangue, especialmente o plasma, é muito... Isso gera esta sensação gostosa de creme, de mousse na boca. Sim, é usado. A maior parte dos alimentos que comemos deveria ser crua? E os cereais também? Em que proporção? Certo. Os crus são alimentos que contêm muitas enzimas, que contêm enzimas vivas, é bom. Alguns carboidratos se digerem melhor se forem aquecidos primeiro. A batata, por exemplo. Se nós temos uma alimentação que contém muitas frutas, se nós tomamos o café da manhã, por exemplo, cereais e muitas frutas, então nós temos ali crus. Então não faz mal se nós comemos também alguma coisa cozida, junto com o cru. Saladas e assim por diante, tomates. Eu não daria aqui uma proporção para vocês, para que vocês vivam toda a sua vida com fórmulas, mas cuidem para que comam suficientes crus. É verdade que as frutas, quando estão no estômago, são digeridas melhor do que quando são combinadas com outros produtos? A fruta é digerida bem rápido, mas, enquanto não fermentar, não faz diferença quanto tempo está no estômago, enquanto não fermenta. E só quando fica muito tempo no estômago, então começa a fermentar. Mas enquanto os produtos finais forem os mesmos, então seja que a gente coma cereais junto com frutas, ou somente as frutas, não faz diferença, porque o produto final é o mesmo. Existem pessoas com o transtorno do déficit de atenção, com hiperatividade. Eles recebem alimentos que contêm estimulantes. Você pode dar algum conselho nesse sentido? Bem, agora o pobre do cavalo, que já está mancando, ainda é açoitado. Por que não evitar todas essas coisas, que causam, em primeiro lugar, esses problemas, em vez de acrescentar aquelas outras coisas? Então, primeiro cuide para que não haja nada dessas coisas na sua alimentação, o que nós acabamos de mencionar. Então, tenha os minerais corretos na sua alimentação, não só os 5 que são acrescentados pela indústria, mas a combinação correta, assim como nós recebemos quando temos muita variedade de muitas fontes de onde vem a alimentação, ou quando você pode ter agricultura orgânica, seria o melhor. O problema geralmente está com os minerais e o acréscimo dessas substâncias. Tem alguma coisa a ver com fitoquímicos também? Ah, é verdade, é. Certos fitoquímicos, fitoestrogênios, assim como estão na soja, são muito bons para o desenvolvimento do cérebro e também para a atuação do cérebro. Fitoquímicos, fitoestrogênios, genisteína, estão aonde? Nós já falamos várias vezes. Em produtos de soja, leite de soja especialmente, muito bom, e também na linhaça, isso mesmo. A propósito, sobre a linhaça, surgiram algumas perguntas. Será que nós podemos também cozinhá-la? Aqui, por exemplo, diz, eu cozinho a linhaça por 15 ou 20 minutos, depois eu passo na peneira e bebo. Será que tem o mesmo efeito que cru? Sim, é quase a mesma coisa. Se você gostar disso, então, vai fundo. Também mencionamos que podemos triturar a linhaça e colocar na geladeira. Então não temos que triturá-la todo dia. Certo. Assim também fica mais prático.
Agora sobre a panela de pressão, aqui diz, existem duas opiniões. Cozinhar leguminosas na panela de pressão protege as vitaminas e nutrientes, e a outra opinião diz que atrapalha, quebra esses nutrientes e vitaminas. Destrói menos do que na panela comum. Por quê? Porque na panela de pressão, o oxigênio é eliminado. O ar é eliminado pelo vapor, então não é cozido de uma forma oxidante. E é a oxidação que destrói os nutrientes. Então a panela de pressão destrói menos os nutrientes do que na panela normal. No caso do hipotiroidismo, se pode substituir o hormônio que falta com fitoestrogênio? Não. Porque a tireoide fabrica tiroxina e o fitoestrogênio é um substituto do estrogênio. São dois hormônios diferentes. Tem duas coisas às quais podemos dar atenção, por exemplo, a caseína. Assim como está em todos os lácteos ou queijos, tem uma ação muito negativa sobre a glândula da tireoide. Então, suma com os lácteos, isto seria o primeiro passo. Agora, gengibre é um tempero polêmico. Qual é o efeito do gengibre? Faz bem para o organismo? O gengibre é um estimulante. Se trata de se pode considerá-lo quase como que um medicamento para problemas da circulação. Se trata de uma planta que, quando se come muito regularmente dela, tem um efeito estimulante, o que talvez não seja o melhor. Quando se come de vez em quando para a circulação, ou um pouco de vez em quando, para dar um complemento no seu tempero, alguma coisa assim, então sim. Nós fazemos chá de gengibre, quando nós temos gripe às vezes, ou coisa assim. Isso ajuda e é muito bom. Mas eu não iria como no Oriente eles fazem, comer diariamente do gengibre. Micro-ondas. Faz mal usar? Ele realmente destrói as proteínas como o da soja ou do leite? A lactose é o maior problema no micro-ondas. Ali a estereometria é alterada e eles estão nos lácteos. Portanto, não aqueça derivados do leite no micro-ondas. E também, se ficar muito tempo no micro-ondas, são destruídas substâncias. Isso é verdade. Assim como no cozimento, na verdade é um cozimento acelerado. Eu iria usar o micro-ondas só para de vez em quando aquecer uma coisa rápida, mas não cozinhar no micro-ondas. E o último tema, aloe vera, babosa. O que você acha desse produto? Será que ele é tão eficiente como a mídia mostra? E uma perguntinha a mais. Algumas empresas que vendem produtos de aloe vera, babosa, são conhecidas como Forever Living. E nós cristãos sabemos que não vamos viver para sempre com aloe vera. Será que é a árvore da vida? Quem sabe? Será que dá 12 frutos? Bem, a aloe vera contém substâncias que aparentemente são muito boas para a pele, e problemas da pele são minorados com seu efeito. Essas substâncias internas e essa baba então teria um bom efeito sobre a pele. Então também se afirma que os minerais contidos ali têm uma boa composição, e nós sabemos que a aloe vera natural ou real, original, é uma planta do deserto, que cresce bem devagar, então a gente pode entender que contém todos os minerais. Mas os mesmos minerais também estão contidos numa boa alimentação. Se eu, pessoalmente, tivesse que escolher entre uma boa variedade de frutas e aloe vera, então eu não teria muita escolha. E eu sei também que hoje está bem na moda isso, essa combinação e usar tudo certinho assim. Por 6.000 anos a humanidade viveu muito bem, e agora de repente isto é o alfa e o ômega. Pessoalmente eu usaria a babosa se eu tivesse um problema de pele, ou então as mulheres, se elas querem ter uma pele bem macia, suave.
Mas comer bem regularmente, eu prefiro ficar com as frutas e legumes. Muito obrigado. Agora nós vamos fazer demonstrações com receitas. Comecemos com espinafre. Nós somos bons degustadores. O espinafre tem que ter um sabor pelo menos tão bom quanto antes, sem derivados do leite. Vamos fazer um creme de espinafre e com essa técnica de fazer creme de espinafre, podemos tornar qualquer outro legume cremoso, qualquer outro molho. O princípio que é decisivo aqui. Então, para alcançar essa cremosidade, nós misturamos um pouco de caju com água. Desta vez nós não temos só noz de caju, mas também 1/4 de xícara de aveia em flocos e outro 1/4 de xícara de amêndoas. Misturando tudo com 1 xícara de água. Cuidado para não ser água demais. Com a água restante, nós podemos enxaguar o liquidificador e acrescentar ao espinafre. Nós temos aqui o espinafre já aquecido. Nós escolhemos o espinafre em folha, porque fica mais difícil para a indústria misturar qualquer partícula de sujeira ou qualquer químico. Com certeza não vai estar aí dentro. Nós já misturamos. Também já temperamos com um bom sal de ervas. Acrescentei também pó de cebola. Podemos misturar toda uma cebola crua. E também algum tempero. Eu peguei esse aqui, mas você pode escolher o que quiser, segundo o seu gosto. Eu vou então misturar esse molho de nozes, enxaguando com água, sendo econômicos. Tudo isso agora precisamos cozinhar. E é o que eu estou fazendo agora. E assim o creme de espinafre fica pronto. Cozinhar aqui é fácil. O sabor vai ser igual ou até melhor, quem sabe. E vocês podem depois experimentar. Nós temos copinhos suficientes para vocês. O molho de salada que eu vou preparar hoje tem componentes vegetais naturais, de noz de caju, um pepino, um pouco de suco de limão, sal de ervas, sem glutamato monossódico e também algumas cebolas. Também vamos acrescentar um pouco de cebolas picadas. Depois vamos acrescentar meia cebola picada, mas a primeira metade vamos já colocar agora, misturando-a ao resto. Este molho depois vai ter uma aparência leitosa, como de um molho francês. Mas o sabor vai ser muito bom, vocês vão poder comprovar. Eu tenho aqui somente esses componentes, mas de acordo com o gosto de vocês, podem fazer ainda um pouco mais saudável, talvez com um pouco de alho ou outras ervas bem fresquinhas. O molho de salada não se pode fazer somente desta maneira, mas usando-se mousse de nozes, mousse de amêndoas, mousse de gergelim, ou creme de avelãs, sempre em conexão com legumes, ervas, limão, eventualmente com pedaços de pão ou suco de chucrute e produtos naturais desta maneira. Vou bater isso por mais ou menos 2 minutos e quando estiver pronto, vocês vão ver que o molho fica com uma boa aparência, cremosa, e depois vocês vão poder provar. As nozes de caju primeiro são misturadas a seco, mais ou menos meia xícara, 100 gramas. Eu agora vou simplesmente acrescentar esses pepinos, meia cebola, e essa metade pode ser colocada sem picar, sem cortar, mais ou menos 2 colheres de chá de sal de ervas,
2 a 3 colheres de sopa de suco de limão. Por que eu misturo a cebola já nesse estágio? Porque a cebola misturada com um alimento rico em proteína, que é o caso do caju, que é rico não só em gordura, mas em proteína, quando isso é misturado, a cebola não fica amarga. Então, nós temos essa vantagem. É bem simples, poucos minutos. A aparência, pelo menos, é bonita. Realmente parece um molho francês. Molho de iogurte, muito melhor. Agora podemos misturar os pedacinhos de cebola e está pronto. 500 gramas de farinha de trigo integral, com um grau de tritura bem fino, meia xícara de linhaça, água morna, meio cubo de fermento, 1 colher de sopa de mel e 2 colheres de sopa de sal, 1 colher de chá de mel e 2 colheres de chá de sal. E acrescente 1 xícara de leite de soja. Deixe a linhaça de molho por 15 minutos na água. No meu caso aqui, eu já deixei. A linhaça fica inchada, mais dura. E depois nós vamos misturar isso com a massa geral. Então deixa eu ir aqui na ordem. Farinha de trigo. Colocamos na bacia. Felizmente nós temos estas máquinas que nos ajudam. Água morna, isso vai ser depois. Bem, aqui eu não coloquei 500 gramas, logo 1 quilo de farinha. Estou colocando tudo aqui o dobro, porque assim eu já aproveito e encho a forma. Porque 500 gramas de farinha seria pouco demais. Então, em vez de pegar 2 colheres de sal, eu coloco 4. Então, em vez de meio cubo de fermento, colocamos o inteiro. Eu piquei ele um pouco. Mel. 1 colher de chá na receita original. Eu vou colocar 2. Ok, já é tudo. Mais a linhaça. Esta é uma máquina de misturar a massa. Também vai conseguir misturar 1 quilo. Nós vamos pular esta parte agora. Eu já tenho aqui um pouco de massa pronta. Se a massa estiver mais mole, o resultado do pão vai ser assim. Mais achatado, fica mais fácil para fazer sanduíche. Então, se a massa estiver com a consistência mais dura, o resultado vai ser este. Use papel vegetal sem falta. Não use óleo na forma. Bem, fazer as bolinhas de massa, todos sabem. Vocês podem também incluir os seus filhos e os seus netos. Pode usar forminhas.
Uma bolinha deste tamanho, ou desse jeito. É uma brincadeira. Inclua seu marido, porque aí o sabor no dia seguinte vai ser melhor ainda no café da manhã. Muito bem. É isso aí. Creme de semente de girassol. Comecemos. Deixa eu abrir aqui. Semente de girassol, obviamente. Enchendo aqui uma xícara. Peguei uma xícara menor aqui. Então, mais 3/4 de uma xícara. Uma xícara de água, por enquanto. Uma colher de chá de sal. Um tomate para dentro. E então, 1/3 de uma xícara de suco de limão. Muito bem, isso aqui. Deixa eu espremer aqui. Se eu pegar só um limão, fica muito amargo. Eu já tentei sem água, e então fica muito amargo, não dá certo. Muito bem. Agora, pó de alho. Isso mesmo. Quem quiser, naturalmente, pode pegar alho fresco. Opa, foi um pouco demais para dentro. Pó de cebola. E quem quiser, naturalmente, aqui pode colocar cebola fresca. Vamos lá? Isto é uma colher de chá, ok? Depois, bater todos os ingredientes no liquidificador. Nein, so geht's nicht. So geht's. Das ist ein bisschen Aufregung. Okay. Muito bem, acho que é o suficiente. Vamos dar uma olhada. Uau, tem uma boa aparência. Olha aqui a aparência. Muito cremoso. Deixa eu mostrar para todo mundo. E o sabor? Excelente. Bom apetite. Salsicha vegetariana. Qual é a melhor forma? Simplesmente, se você tem um sogro que é açougueiro, então fica difícil. Mas funciona. Eu talvez não chamaria isso de salsicha, mas de um elemento vegetariano. Não é um patê. Algo para colocar em cima do pão. Muito bem, o que nós precisamos para isso? Uma xícara de caju. Vamos começar aqui com uma panelinha de caju. Eu recomendo vocês lavarem as castanhas de caju antes, porque as nozes de caju passam por uma etapa de processamento industrial e pode ser que algumas coisas grudem no caju, então lave sempre. Então nós temos 3 colheres de sopa de flocos de fermento, 2 colheres de sopa de cebola granulada. Eu não recomendo pó de cebola porque ele endurece muito rápido.
se você deixa ele parado por muito tempo. Então, cebola e alho sempre pegue granulado. É melhor e também se dissolve facilmente. 1 colher de chá de pó de legumes. Então, se mistura aqui a panelinha. Muito bem. Então, o agar-agar, suco de limão e os temperos. Não passe o endro pelo liquidificador, senão ele fica tão triturado que não vai dar mais para ver. Acrescente água. Temos também aqui água, 2 xícaras. E também esta plantinha, Chapti Griquet. Eu no começo não sabia o que era, mas é um tempero levemente amargo. Você consegue isso em lojas especializadas. Tem um sabor parecido com de salsicha. Então, para imitar a salsicha. Eu recomendo só acrescentar meia colher de chá. Um sal de ervas você pode acrescentar 1 colher de chá. Para quem gosta de um pouco mais forte, pode-se acrescentar 1,5 colher. Então vamos bater tudo. É importante bater a seco. Bata a seco no começo, não misture água no princípio, para dar certo. Então a água, acrescente a metade aí. Muito bem, então quando estiver cremoso, você pode acrescentar uns pedacinhos de páprica. Isso aí foi uma páprica inteira. Pode misturar, pode bater. Muito bem, o resto da água. Deixa eu desligar aqui. Pode deixar bater 1 minuto na velocidade máxima, tranquilamente por 1 minuto, até se tornar cremoso. Ok, vamos dar uma olhadinha. Aqui nós temos uma consistência bem líquida, mas com uma substância agar-agar, que faz a ligadura, vai se tornar duro. Joga na panela. Acrescente as 3 colheres de chá de agar-agar. Agar-agar é uma gelatina vegetal, proveniente do mar, é uma alga marinha. Então a gente mistura e deixa cozinhar. E aquece até ferver. A colher de chá, eu falei colher de sopa? Certo, são 3 colheres de chá, colheres raspadas, porque senão seria demais. Até ferver demora um pouco, nós vamos pular esta parte. Depois que tiver fervido, acrescente suco de limão e também o endro, o tempero. Eu não cozinho o endro, é algo que não precisa ser fervido. E desenvolve os seus aromas também não cozido. Então nós enchemos isso aí tudo em copos assim compridos. Antes enxague estes copos com água quente, não com água fria, porque o que nós vamos colocar aí é quente e senão dá um choque térmico e o copo pode quebrar. Certo. Suco de beterraba também podemos colocar aí para dar a coloração vermelha em vez da páprica. Se você preferir não colocar a páprica, então nós vamos ter uma massa branca. Isso pode variar como você quiser. Eu acrescentei aqui umas ervas, cebola também. Vocês também podem provar depois. Coloquei a erva A, B e C, um pouco mais picante. Não existe limites, de fato. Acrescente isso
cozinhe. E em mais ou menos 4 horas isso fica duro. Então temos aí o substituto da salsicha. Bem, o muesli é fundamental. Geralmente se come no café da manhã. Aqui está tudo pronto. Deixe os flocos de aveia e as uvas secas de molho em leite de soja e suco de laranja por meia hora. Nós já fizemos isso. Enquanto isso, você pode picar as maçãs com a casca, porque na casca está a maioria das vitaminas, e descascando você vai perdê-las. Depois de meia hora, você acrescenta as maçãs à massa com suco de limão, meio limão, misture tudo. Então você pica 2 bananas em meias fatias. E acrescente. Pode acrescentar. E agora 80 gramas de castanha triturada. Você pode comprar dessa forma ou triturar em casa num liquidificador. Misture bem. Então o muesli já está pronto. Esta aqui é a aparência. E se você quiser, você pode acrescentar pedacinhos de laranja ou outras frutas. Nutella. Ah, qual é a mãe que já não teve problemas com os seus filhos que gritavam Nutella, Nutella, ah, queremos Nutella? É a melhor coisa. E de fato é bom, eu também já experimentei, confesso. Mas queremos uma Nutella saudável. Então eu vou ensinar para vocês como funciona. Meia xícara de avelãs torradas. Já as preparamos. E por que torradas? Simplesmente porque o sabor é melhor, o sabor é mais acentuado. Uma xícara de castanha de caju, meia xícara de tâmaras. Se você tiver tâmaras com sementes, por favor, elimine-as, porque senão teremos problemas. Uma xícara de tâmaras, da avelã é meia xícara. Meia xícara é da avelã. E uma xícara e meia de leite de soja. Isto também é misturado por um breve período para se tornar cremoso. É aos trancos e barrancos, porque as tâmaras são relativamente duras.
acrescento uma colher de sopa de alfarroba. Uma colher de chá de cevada ou de outro substituto do café. E uma colher de chá de limão. Então, mistura tudo de novo até ficar uma massa bem cremosa. Vamos ver se é suficiente. Eu tenho que colocar o que ficou de lado aqui para o meio. A gente não vê muita coisa aqui no pote. E esta é a aparência um pouco mais clara que a Nutella, mas o nome é o mesmo. E você sabe que na Nutella tem muito açúcar, muita gordura, coisas insalubres. O resultado aqui é bem cremoso, mas sem gordura e também sem sangue. Um bom apetite. Bem, podemos fazer brigadeiros, eu ouvi dizer. Eu já comi um ontem. E de fato é muito gostoso. Ou foi antes de ontem, sei lá. Supostamente é só misturar tudo aqui dentro e cabum! 200 gramas de noz do Pará, patê de avelãs, e tem que usar colher, senão não sai direito. Coloca tudo. Isso até meu gato consegue fazer. Não é muito complicado. Então, mel, uau! Isso tem que ser um mel especial, o mel de acácia. Se diz que esse não tem aquele sabor típico do mel, isso faz especial. Esse é muito doce. Você sabe que meu pai era um fabricante de doces e bolos? E eu recebi tanto doce na minha infância que você hoje pode me espantar com doces. Pó de alfarroba. Eu suponho que esteja aqui. É um tipo de vagem. Coisa boa. Se diz que tem que se acostumar com ela. Quando comi isso pela primeira vez, eu também tive a impressão que seu sabor era de pés adormecidos. Mas eu me acostumei e agora eu gosto. Tem que se reeducar o paladar. Sal também acrescente. Eu sempre digo sal marinho. Em alemão, Meersalz e Meersalz, sal marinho e mais sal. Tem a mesma pronúncia. Então, baunilha. Uma colher de chá. Eu espero que tenha justo uma colher de chá aqui. Bem, tudo para dentro. Vamos lá. Isso aqui é mais ou menos uma colher de chá. Bem, ok. Pronto. Então, misture todos os ingredientes bem. Isso não é muito difícil. A minha esposa ama doces. E nosso filho também ama doces. Os outros você pode espantar com doces. É mais ou menos como eu. Mas de vez em quando, é bom comer doces. Quem sabe uma vez por mês, dá aquela vontade de doces. Já perceberam? De repente bate aquela vontade. Então você come aquilo lá até passar mal e tem paz por um mês. Misture bem. Enfim. E quando estiver bem misturado, você pode fazer as bolinhas, é só lavar a mão. E depois, quando acabou, é só dar a mão para todo mundo para limpar a sujeira. Então você pega, faz uma bolinha do tamanho que você quiser, enrole
faça uma bolinha. Assim como as crianças fazem isso com barro. Ok. Depois, opa, tem que ser bem compactada. Minha mão está muito molhada. E depois você pode banhá-lo ou na cevada, para ter uma aparência bem especial. Certo? Coloque ali. Ou no coco ralado. E se você realmente tem muita vontade, faça bolinhas bem pequenas para a esposa e para os filhos e bolas grandes para você. É assim que funciona. Para encerrar, eu queria apresentar para vocês uma bebida com ingredientes naturais, que não fazem mal. Esses dias nós falamos bastante do leite de soja. Eu penso que o leite de soja que chega mais próximo do leite real é este. Eu não quero fazer propaganda, eu só digo para vocês da Prova Mel e com seu adoçante de maçã, que também não tem substâncias nocivas. Se você usa este leite para a receita, então você tem que adoçar um pouco à parte. Como está na sua receita aí, uma sugestão é usar o xarope de agave. É um adoçante, nós sabemos que o açúcar não faz tão bem, mas o xarope de agave não faz mal. Temos vários tipos de xarope também, vegetais. Existe também xarope de pera e várias outras coisas também que se pode informar aí. Mas se você quer não adoçar, este outro leite de soja já está adoçado com baunilha, da Alpro. Então é só colocar 1 litro aí no liquidificador. Então você pega a cevada, aqui tem o nome de caro, e uma colher de sopa da famosa alfarroba em pó. Então é só mexer. Foi difícil? Se eu sei fazer isso, vocês também podem. Muito bem, já era. Choco café. Não tão escuro quanto vocês estejam acostumados, mas vocês podem colocar aí um canudinho e decorar um pouco, se você quiser. Embelezar um pouco. Muito bem. Então você pode oferecer isso para qualquer pessoa. Na minha opinião, o sabor é melhor do que o normal e não tem substâncias nocivas.